que é um objeto? Será que precisamos de tudo o que criamos? Será que todos os objetos têm a mesma função? O objeto de hoje é igual ao objeto de ontem? E como será no futuro? E que uso podemos dar aos objetos de que já não necessitamos? Estas são algumas das questões que vamos abordar. Fique desse lado. Bem-vindo a este webinar. Como sabemos, um objeto é uma coisa material que é percepcionada pelos nossos sentidos. Assim, tudo o que nos rodeia pode ser considerado objeto. Todos os objetos que utilizamos diariamente tiveram de ser pensados, estudados e concebidos por nós, seres humanos, para satisfazer as nossas necessidades. Eles surgiram de uma necessidade humana específica e têm um objetivo ou uma determinada função. A esses objetos chamamos objetos técnicos. O homem aprendeu desde muito cedo a observar a natureza e a estudar as formas naturais que aí ia encontrando. Esta observação permite imitar algumas características da natureza e aplicá-las aos objetos que produz. Todos os objetos que utilizamos diariamente foram pensados, estudados e concebidos com o objetivo de satisfazer uma necessidade humana. A asa delta foi concebida a partir da observação do voo das aves. A forma como muitas mães transportam os filhos ao colo imita a forma como os cangurus transportam as suas crias. Muitos tecidos imitam os padrões de pelagem dos animais. As redes de pesca imitam as teias de aranha. Os objetos são elementos materiais. Sempre que um objeto tem uma função na execução de um determinado trabalho ou é usado especificamente para uma determinada técnica, chamamos-lhe objeto técnico. Os designers são os responsáveis por criar estes objetos. Eles estudam e adequam a forma de um dado objeto à função que ele vai desempenhar. Os estudos são feitos com base na estrutura do objeto, na sua função, objetivo de utilização e na tecnologia a ser aplicada. Os objetos, quando analisados em separado ou conjuntamente, podem ter as seguintes funções: prática, relacionada com a sua utilidade; estética, associada ao aspecto exterior dos objetos e que implica uma sensação agradável; simbólica, quando representam um valor emocional, afetivo ou um conceito simbolizado. Para compreendermos melhor o objeto técnico, devemos analisá-lo de acordo com a sua morfologia, estrutura, função e técnica. Repare neste exemplo. Na análise morfológica, identificamos o objeto e as partes que o compõem, a forma global, o exterior, as suas dimensões e peso, os materiais utilizados e o acabamento. Os óculos servem essencialmente para proteger os olhos e proporcionar uma melhor visão. Podem ser também utilizados como acessório de moda. Na análise estrutural, fazemos uma apreciação mais cuidada de todos os componentes do objeto. Analisamos as partes ou peças que o compõem e como estão ligadas ou encaixadas. São constituídos por uma estrutura, duas lentes e duas hastes móveis. Existem diversas dimensões de óculos que podem variar mediante o tamanho do rosto do utilizador. O peso aproximado de um par de óculos é de 20 gramas. São utilizados diversos materiais no fabrico de óculos. Os mais comuns são o plástico, o metal, o vidro e o acrílico, que normalmente são polidos e arredondados. A cor desses materiais pode ser muito variável. Os óculos são fundamentalmente constituídos por duas partes, a armação e um par de lentes oftálmicas. As lentes oftálmicas podem estar ligadas aos aros dos óculos por encaixe ou por parafusos. Há casos em que os óculos não têm aros e em que a ligação é feita apenas por parafusos. As hastes são móveis e é usual estarem ligadas à estrutura através de parafusos. A unir os dois aros, quando existem, ou as duas lentes, está a ponte. Para além da função de união, serve também para apoiar os óculos no nariz. As plaquetas são normalmente encontradas em óculos com armações de metal e têm a função de apoiar a armação sobre o nariz, permitindo um melhor ajuste e posicionamento dos óculos.
Na análise funcional, analisamos a forma de uso e de funcionamento do objeto, ou seja, para que serve, como funciona e se existe risco de segurança para quem o utiliza. Os óculos servem essencialmente para proporcionar melhor visão. Têm ainda a função de proteção dos olhos dos raios solares, do pó ou de produtos perigosos. Em algumas situações ganham também destaque enquanto acessórios de moda. Os óculos apoiam-se no nariz e nas orelhas e podem ser guardados numa bolsa de proteção, pois as hastes movem-se de modo a permitir a diminuição do espaço ocupado. Na análise técnica, identificamos os diferentes materiais e as técnicas utilizadas no fabrico do objeto e os processos e tecnologias utilizados na sua produção. Os materiais usados no fabrico de óculos não são tóxicos. Considerando o aspecto da análise funcional que diz respeito ao ruído, pode dizer-se que a utilização de óculos não provoca nenhum. Do mesmo modo, o risco de acidente na sua utilização é baixo. No fabrico de óculos são usados vários tipos de plástico e de metal. As lentes são fabricadas com vidro ou com materiais sintéticos como o acrílico. Na fabricação dos óculos são utilizadas várias operações técnicas como a estampagem ou a extrusão. O tamanho e a forma dos óculos não estão normalizados. Variam mediante as tendências de moda e tecnológicas e o gosto da pessoa que os vai utilizar. Ao longo dos anos, a tecnologia foi sofrendo alterações e aperfeiçoamentos. As primeiras evoluções estavam diretamente relacionadas com as necessidades básicas do ser humano e, com o tempo, seguiram-se outras para ajudar e melhorar as suas condições de vida. As invenções que hoje consideramos comuns, como a roda ou a eletricidade, por exemplo, foram grandes avanços tecnológicos na época em que aconteceram. A evolução dos meios de comunicação, áudio e escrito é um exemplo disso, pois retrata bem o progresso da tecnologia e o consequente ajuste dos objetos que a permitem. Desta forma, compreendemos que os objetos técnicos evoluíram ao longo do tempo e, em muitos casos, essas evoluções são fruto do desenvolvimento tecnológico e pretendem, sobretudo, facilitar a vida do utilizador. Com o passar dos anos, esta evolução é cada vez mais rápida, o que por vezes é difícil de acompanhar ou de nos adaptarmos. Ora, veja o exemplo da evolução do telefone.
Os objetos são sempre criados como resposta a uma necessidade, mas muitas vezes é o consumo que cria essa necessidade. Por exemplo, no caso dos telemóveis, a necessidade relaciona-se com a comunicação, essencialmente receber e fazer chamadas, mas a realidade é que a maioria dos consumidores troca de telemóvel pelo aspecto estético do mesmo, ou seja, a sua função principal passa a ser secundária. Todos os objetos técnicos têm um ciclo de vida: análise da necessidade, estudos, fabrico, aquisição, utilização e fim da utilização. E o fim da utilização de qualquer objeto traz consequências para o meio ambiente. É nesta altura que se deve pôr em prática a política dos 10 R's da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, recondicionar, remanufaturar, realocar, reciclar e recuperar. Uma das possibilidades de utilização destes objetos ocorre nas artes visuais, em que, em paralelo com a economia circular, surge o conceito de upcycling. O upcycling consiste na transformação de desperdícios em novos objetos úteis ou decorativos. Para a criação, produção destes novos objetos, os artistas utilizam diversas técnicas. Na concepção e exposição de peças de upcycling, os artistas utilizam muitas vezes as áreas artísticas, assemblagem e instalação. A assemblagem ou arte de montagem é uma área artística que consiste na criação de elementos por meio da colagem ou montagem de elementos do cotidiano, dando-lhes um novo significado através da conexão artística entre os mesmos. No meio bidimensional, assemelha-se à colagem e, quando trabalhada em tridimensionalidade, pode assumir o caráter de escultura, mas com características diferentes desta, pois utiliza sempre objetos e outros materiais pré-existentes na sua elaboração, atribuindo-lhes o caráter de arte. A instalação ou ambientes surge na segunda metade do século XX e é diferente da escultura, no sentido de unificação em que o público é convidado a apreender uma experiência única em vez de obras de arte unitárias. É uma manifestação artística contemporânea em que as ideias podem ser transmitidas através dos mais variados objetos e materiais, fazendo, por vezes, utilização de diversos sentidos, só visão ou visão, audição, entre outras situações, para a sua transmissão e apreensão. O espaço é o seu elemento fundamental, sendo que, na maior parte das vezes, a instalação é pensada e montada em espaços de arte, como museus e galerias, mas também pode ser realizada ao ar livre, de forma que o público possa explorar a obra, circulando por ela ou observando-a a partir de um local concebido pelo artista para tal. As instalações podem ser efêmeras ou permanentes, consoante a concepção do artista, mas todas elas parecem demonstrar ao público novas formas de observar as coisas e, devido à sua geralmente grande dimensão, não parecem ser colecionáveis, desviando-se, dessa forma, do mercado de compra e venda de peças de arte. Vamos visualizar um excerto de um vídeo do artista português Bordal II, com obras exemplificativas do tema. Eu sinto que, como artista, e a partir do momento em que o teu trabalho tem alguma visibilidade, e o espaço público é sempre um sítio onde há visibilidade e onde as pessoas contactam com o teu trabalho, que tens também essa responsabilidade de ter alguma coisa a dizer, de fazer parte de uma mudança de forma ativa, de ser ativista e não fazer um trabalho meramente superficial para agradar às massas. Podes conseguir agradar às massas e fazê-los pensar sobre questões relevantes e fazer parte de forma ativa de uma mudança do mundo para melhor.
upcycling, além de ser uma forma de expressão artística e criativa de reaproveitar materiais, contribui ainda para a preservação do meio ambiente, pois faz uso de objetos em fim de vida, como preconizado na política dos 10 R's. Como vimos neste webinar, os objetos técnicos podem ter diversas funções e as mesmas podem ser alteradas no fim da sua vida, de acordo com o nosso processo criativo, o que permite rentabilizar e reutilizar recursos naturais. Obrigada por estar desse lado. Até breve!